Minha família me humilhou por herdar uma casa assombrada enquanto eles ficaram com milhões. Mas eles não sabiam que eu era a única que podia decifrar o que estava escondido no subsolo. A leitura do testamento da minha tia-avó Clarice foi um espetáculo de crueldade que eu nunca vou esquecer. Meus primos, o Hugo e a Letícia, estavam sentados na primeira fila do cartório, vestidos com roupas de grife e rindo discretamente enquanto o advogado lia a lista de bens. O Hugo ficou com as ações da empresa de logística, a Letícia com as coberturas em Miami e as joias raras. E para mim, a ovelha negra que preferiu estudar restauro de arte e arqueologia em vez de finanças, a tia Clarice deixou apenas a Vila das Sombras, uma mansão colonial em ruínas, isolada no interior de Minas Gerais, que a família inteira evitava há décadas por dizerem que o lugar era amaldiçoado e que o solo era infértil. O Hugo chegou a bater no meu ombro na saída, dizendo que eu finalmente tinha encontrado um lugar que combinava com o meu futuro empoeirado, e que ele estava disposto a me dar R$ 1.000 para eu comprar a tinta, desde que eu nunca mais pedisse dinheiro a eles. Eu aceitei o desafio em silêncio. Mas o que eles não sabiam é que a tia Clarice e eu tínhamos uma conexão que ia além do sangue. Nós trocávamos cartas em códigos matemáticos desde que eu era criança. E a última frase que ela me disse no hospital foi: procure o que o sol não toca, mas o coração sente. Eu sabia que aquela casa não era um castigo. Era um cofre. Assim que cheguei à mansão, o cenário era desolador. As paredes estavam descascando, o jardim era uma selva de espinhos, e o cheiro de mofo era quase insuportável. Mas como restauradora, eu comecei a analisar a estrutura da casa e percebi algo impossível para aquela época. Os alicerces eram de granito polido, um material caro demais para uma simples casa de campo, e as janelas da biblioteca estavam posicionadas de forma que, no solstício de inverno, a luz projetasse um padrão específico no centro do salão. Eu usei um scanner de parede de última geração e um radar de penetração terrestre que aluguei com as minhas últimas economias. E o que o radar mostrou me fez perder o fôlego. Não havia apenas um porão, havia um complexo subterrâneo de 3 níveis que não constava em nenhuma planta da prefeitura. Enquanto eu explorava o primeiro nível do subsolo, encontrei centenas de caixas de arquivos que detalhavam a verdadeira origem da fortuna da nossa família. E a verdade era podre. O avô do Hugo e da Letícia tinha roubado terras de centenas de agricultores locais durante a ditadura. E a tia Clarice passou a vida inteira rastreando essas vítimas para devolver o patrimônio. Mas ela foi impedida por ameaças de morte. Ela escondeu no segundo nível subterrâneo uma coleção de arte barroca brasileira que foi dada como perdida num incêndio nos anos 70. Pinturas de Aleijadinho e documentos históricos que valiam mais do que todas as contas bancárias dos meus primos juntas. Mas o acesso ao terceiro nível, onde ficava o tesouro final, exigia uma chave que eu não tinha. Foi quando eu percebi que a caixinha de música que ela me deixou não era apenas um objeto sentimental. O mecanismo interno tinha sido alterado para funcionar como uma frequência de áudio. Quando eu a abri na frente da porta de aço do terceiro nível, a vibração das notas destravou os pistões hidráulicos. Lá dentro, não havia ouro, mas sim as provas definitivas de que as ações que o Hugo herdou e os imóveis da Letícia foram obtidos através de uma fraude documental gigantesca que tornava a posse deles ilegal perante a lei federal. A tia Clarice tinha montado uma armadilha de longo prazo. Ela deixou os bens para eles para que, quando eu revelasse a fraude, eles perdessem tudo e ainda tivessem que pagar indenizações bilionárias ao Estado. Nesse momento, as câmeras de segurança que eu instalei dispararam no meu celular. O Hugo e a Letícia tinham chegado à mansão com uma equipe de demolição ilegal. Eles tinham grampeado o meu telefone e sabiam que eu estava descobrindo algo grande. Eles invadiram a casa com marretas e começaram a gritar que o testamento era falso e que eles iam derrubar tudo com as máquinas para limpar a herança. Eu saí do subsolo no momento em que a escavadeira tocou o muro da frente, mas eu não estava sozinha. Eu já tinha enviado todos os arquivos digitais para o Ministério Público e para a Polícia Federal antes de subir. Um comboio de viaturas cercou a propriedade em segundos, porque aquele lugar tinha acabado de ser declarado Patrimônio Cultural da União, graças às descobertas que eu documentei. A cena final foi cinematográfica. O Hugo tentou fugir pelos fundos, mas foi interceptado pelos federais. A Letícia gritava que o advogado ia resolver tudo, enquanto eu apenas entregava ao oficial o documento original que provava que a casa e tudo o que estava no subsolo era de minha propriedade exclusiva e inalienável. O testamento tinha uma cláusula de respeito à integridade. Se qualquer herdeiro tentasse danificar a propriedade de outro, perderia o direito à sua parte imediatamente ao tentarem demolir a minha casa. Eles assinaram a própria falência. Hoje o Hugo e a Letícia estão cumprindo pena por fraude e tentativa de destruição de patrimônio histórico, enquanto eu transformei a Vila das Sombras num centro mundial de pesquisa de arte, vivendo cercada pela verdade que a minha tia tanto protegeu, provando que quem ri por último não é quem tem mais dinheiro, mas quem sabe exatamente onde o valor real está enterrado.